Foram reveladas várias cenas alternativas, cenas deletadas de Vingadores Ultimato, e elas são todas revoltantes. Por que elas não estavam no filme mesmo? Vamos conversar sobre isso aqui nesse vídeo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia, muito bem-vindo aqui a esse canal. Se você for novo por aqui, faz o seguinte, se inscreve, ativa as notificações porque tem vídeo todo dia sobre esse universo de super-heróis, quadrinhos, cinema, esse mundo todo que a gente adora. E eu tava pensando em uma coisa aqui, em nos considerarmos, nós, que fazemos parte aqui do canal, como os Loquias. O que você acha disso? Você quer se inscrever e se tornar um Loquia também? Já sei, eu vou criar uma enquete na aba comunidade aqui do canal, e aí você pode votar também e dar sugestão nos comentários se quiser, que seja. Vou criar lá, então depois que assistir esse vídeo, dá um pulo lá na aba comentários, comunidade, e vota. Durante a San Diego Comic Con, os roteiristas de Vingadores Ultimato comentaram sobre várias cenas alternativas que haviam planejado para o filme, mas acabaram sendo cortadas, e são cenas chocantes, são cenas que marcariam ainda mais esse filme quando os fãs fossem assistir. Eu tenho certeza que se eu assistisse essas cenas eu ia ficar muito mais impactado em alguns momentos. Porém, para completar, colocar a cereja no bolo aí, nos últimos dias a Marvel tem divulgado cenas que foram gravadas de Vingadores Ultimato e que acabaram não indo para a versão final do filme. Eles divulgaram, por exemplo, uma cena do Thor com o Rocket, e nessa aí, de fato, o Rocket não estava completamente finalizado, não estava mexendo a boca e tal, mas eram eles conversando em Asgard, o que demonstrava como o Thor estava se sentindo ainda mais. Ele falou na cena que viu todas aquelas pessoas morrerem e aquilo estava pesado para ele e tal. Só que de fato essa cena aí não fez tanta diferença. A cena que é revoltante, e eu tenho certeza que está revoltando todo grande fã do universo cinematográfico da Marvel por aí, é a cena da morte do Tony Stark, logo depois que ele está morto e os heróis começam a se ajoelhar para prestar uma homenagem pro Tony Stark. É emocionante pra caramba aquilo. Por que aquilo não estava na versão final do filme? E mais, depois relançaram Vingadores Ultimato nos cinemas e colocaram uma cena extra do Hulk que o Hulk parecia um bonecão, não se deram nem o trabalho de finalizar o personagem, colocaram aquela desgraça no cinema, enquanto poderiam só ter colocado essa cena estendida que era excelente. E mais, melhor do que tudo isso, essa cena explica o que acontece com a Gamora. Várias pessoas ficaram em dúvida, pô, a Gamora desapareceu com o estalar de dedos do Tony Stark também, ou ela se safou porque ela não era mais do exército do Thanos? E nessa cena mostra, tem um trechinho em que todo mundo tá ajoelhado, a Gamora vê aquilo e vai embora, ou seja, é uma cena que ao mesmo tempo demonstrava a homenagem dos heróis ao Tony Stark, também respondia a uma questão que acabou ficando em aberto do filme. Foi um erro a Marvel Studios ter cortado essa cena da versão final do filme. Tô falando aqui de cara, para tirar isso do caminho, porque eu tenho quase certeza que você também concorda comigo. Mas há muito mais do que isso, muito mais. Como eu falei, os roteiristas de Vingadores Ultimato em um painel da San Diego Comic Con comentaram sobre cenas que foram excluídas do filme e que eram impactantes. A primeira delas seria os heróis voltando à vida antes da treta toda acontecer, porque se você lembra, o Hulk estalou os dedos e fez todo mundo que desapareceu, metade do universo que desapareceu voltou. E aí depois o Thanos chegou e deu aquela merda toda. Pois então, haveria uma cena em que os super-heróis se reencontrariam antes do Thanos aparecer de novo. O primeiro a reaparecer seria o próprio Homem-Aranha, que ressurgiria dentro da mansão dos Vingadores e se reencontraria com o Tony Stark. Haveria um momento emocionante dos dois se abraçando, essas coisas. O que seria bem legal de ver, porque nós não vimos o reencontro, o pessoal se abraçando de novo e etc. Mas até que no fim foi bom terem cortado essa cena, porque o reaparecimento dos personagens lá no campo de batalha foi muito épico. Foi muito emocionante. Sem mencionar que para essa cena que eles descreveram funcionar, o Peter Parker teria que voltar na mansão dos Vingadores. Quando eles perceberam que os super-heróis teriam que voltar à vida no lugar onde eles desapareceram, aí eles pensaram, ah, é verdade, o Peter Parker nunca poderia ter voltado na mansão dos Vingadores. Ele teria que voltar à vida lá no planeta Titã mesmo, junto com o Doutor Estranho e com os Guardiões da Galáxia. E foi o que aconteceu. Outra coisa que eles revelaram
revelaram é que na versão inicial do filme, aconteceria um encontro que todo mundo tava esperando. Quem? Capitão América com Caveira Vermelha. Todo mundo tá esperando que esse reencontro aconteça quando o Capitão América for lá devolver a Joia da Alma. Porém, isso iria acontecer em Vingadores Ultimato, porque inicialmente o plano deles seria do Capitão América ir buscar a Joia da Alma e ele se sacrificar para conseguir a Joia da Alma. Então Capitão América e Caveira Vermelha iriam se reencontrar finalmente, mas imagina só, se isso de fato acontecesse, o filme seria completamente diferente. Nós nem veríamos o Capitão América na batalha final contra o Thanos. Ainda bem que não aconteceu, o que é muito diferente dessas outras duas cenas aqui. Essas sim seriam chocantes. Uma delas mostraria o cadáver gigantesco do Homem-Formiga em sua forma gigante. Isso iria acontecer inicialmente em uma cena em que os super-heróis iriam testar a tecnologia de viagem no tempo. No filme acabou sendo o Gavião Arqueiro que testou e visitou a família dele de novo, porém o que aconteceria nessa primeira versão seria eles viajarem para um futuro distópico onde o Homem-Formiga gigantesco tinha caído morto e tinha ficado aquele cadáver gigantesco. Imagina o fedor de um corpo podre gigante daquele. E já que estamos falando de um Vingador morto, isso nos leva diretamente para a cena mais chocante de todas, que é uma cena em que o Thanos do ano de 2014, que foi o Thanos que voltou para enfrentar os Vingadores no fim de Vingadores Ultimato, lá na época dele, sabendo de tudo que iria acontecer, ele viajaria para a Terra na época de 2014 e mataria todos os Vingadores da Terra naquela época. Daí ele viajaria para o futuro para encarar os Vingadores do futuro e chegaria lá segurando a cabeça de um Vingador morto. E esse Vingador seria ninguém menos que o próprio Capitão América do ano de 2014. Imagina o impacto dessa cena. O Thanos chegava, jogava a cabeça do Capitão América do passado e mandava na lata deles que ele já havia matado os Vingadores no passado e nada impediria o Thanos de matar os Vingadores mais uma vez. Eu não faço ideia de por que cortaram isso, porque simplesmente poderia ser uma coisa que o Thanos faria no momento, naquela cena onde ele se reencontra com o Thor, com o Homem de Ferro e com o Capitão América, no iniciozinho do confronto deles em Vingadores Ultimato. Os roteiristas do filme falaram que cortaram essa cena porque não sabiam como ela iria se desenvolver, como o Capitão América iria reagir, mas eu sei, e a gente já sabe, essa cena causaria um pânico, um terror em todo mundo, inclusive no Capitão América, mas no fim das contas ele iria enfrentar o Thanos mesmo assim, mesmo sabendo que ele poderia morrer, e mais, seria impactante demais. Eu tenho certeza que os fãs não iriam parar de comentar sobre essa cena. Por quê? Por que, Marvel Studios? Por que vocês tiraram isso? E o que você acha? Você acha que eles fizeram bem em cortar essas cenas do filme? Não é possível! E é nessa mistura de estar impressionado com estar frustrado pela Marvel Studios ter cortado essas cenas do filme que eu vou encerrar esse vídeo aqui. Mas muito obrigado pela sua companhia. E aqui do lado tem uns vídeos que você pode não ter assistido, hein? Então clica neles, assiste e muito obrigado pela sua companhia até aqui. Eu sou o Miguel Loquia e a gente se vê na próxima. Pô, Vingadores,